Abra a Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Diz assim: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus, ele contou muitas parábolas. E era um recurso didático que ele tinha incrível. E isso fixava os princípios espirituais que ele queria comunicar às pessoas, verdades espirituais. Essa parábola que Jesus contou, ela tem como alvo maior falar sobre oração. As palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, elas sempre têm uma lição maior e principal nelas. E daí também elas têm algumas lições secundárias, que podemos aprender com elas também. E essa aqui, a lição maior dela, é oração, e ela nos dá, Jesus está nos comunicando alguns princípios de oração, que podem ser aplicados a todos os tipos de oração. Efésios 6 fala sobre tipos de oração. Nós conhecemos os tipos de oração que existem. E aqui, Jesus está falando sobre oração de maneira geral, mas tem um tipo de oração que ele enfatiza aqui, que é a oração de intercessão. Antes desses versículos que lemos, o que vem antes é a oração dominical no registro de Lucas, a chamada oração do Pai Nosso. Então, Jesus coloca o modelo de oração, e o assunto é oração. Dentro do assunto de oração, ele vai vai contar essa parábola, e o foco maior dela é oração, e oração de intercessão com muitos princípios. Coisas muito ricas que acontecem. As parábolas de Jesus são maravilhosas, e nós precisamos interpretá-las à luz do contexto do texto, do contexto bíblico, e mesmo que elas tenham vários elementos, é preciso olhar para esses elementos, mas cuidar na interpretação deles. Às vezes tem gente que olha para algumas parábolas e viaja longe demais e coloca algumas coisas que não é possível dizer que seja aquilo, né? Enfim, um exemplo disso é Agostinho, que interpretou a parábola do bom samaritano, e ele falou que os 2 denários significavam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Ok, uma interpretação, mas é difícil você... Jesus não disse isso, né? Mas, enfim, no entanto, muitas palavras têm uma riqueza de detalhes que vale a pena uma reflexão. E verificar se também Jesus, por meio daqueles detalhes, não tem algo a nos comunicar, não tem algo a nos dizer. No entanto, detalhes são detalhes. O que mais vale numa parábola, lembre-se, é a lição maior. É essa lição principal que nós temos que dar toda a atenção. E ao aprendermos isso, é preciso que nós apliquemos esses ensinamentos do Senhor Jesus.
oração dominical está lá no Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus. E Lucas fala do sermão da planície. E daí alguns vão dizer que se refere ao mesmo, que no monte tinha um platô, um lugar liso, que então seria um tipo de planície. No monte, Lucas se referiu então àquele lugar. Mateus já olhava ao monte, mas que seria o mesmo discurso que está sendo colocado e anotado. E existe uma outra linha de interpretação, e eu sou adepto dela, de que Jesus repetiu esses ensinos em outros lugares. Então, o que Mateus registrou, mas em outros lugares também, Jesus repetiu esses ensinos porque eles são fundamentais, e o registro de Lucas seria nesse sentido de um outro local. E Lucas está aqui falando então, registrando que Jesus falou, ensinou sobre oração. E é muito interessante. Veja ali nos versículos 5 e 6. O que diz ali? Vamos ler aqui com atenção. Diz: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Por quê? Um amigo me chegou de viagem. Um amigo meu chegou de viagem. E não tenho nada para lhe oferecer. O que é repetido aqui várias vezes? E a palavra repetida aqui? Amigo. Amigo. Esses versículos falam de 3 amigos. É muito interessante. Um que é o anfitrião. Esse é um amigo. Tem o outro amigo que é o hóspede. E tem um terceiro amigo, que é o amigo do anfitrião. Qual a história? Jesus conta a história de que alguém recebeu um amigo na sua casa que chegou de viagem meia-noite. Então, o amigo que chegou e o amigo que recebeu. Esse amigo que chegou com fome. Era meia-noite. E esse anfitrião não tinha comida para ele. Mas esse anfitrião tinha um amigo. E ele sabia que esse amigo tinha comida, tinha pão. Então, esse anfitrião foi ao seu amigo pedir que ele lhe desse pão para o seu outro amigo que tinha chegado na casa dele. Essa história, essa construção que Jesus faz dessa história, dessa parábola. Isso tudo aqui, quando a gente lê essas histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, é muito importante que a gente busque entender um pouquinho o contexto da época. Como que era a sociedade da época, como que isso tudo acontecia. E quando nós entendemos um pouco disso, a gente consegue captar melhor o que a palavra de Deus quer nos dizer. Alguém que vem de viagem e chega meia-noite. O anfitrião não tem comida. O que aconteceu? Aconteceu que esse anfitrião não sabia que um amigo dele chegaria meia-noite. Se soubesse, ele teria se prevenido. Então ele não sabia. Por que alguém naquela época ia chegar meia-noite de viagem? E ele nem avisou que ia chegar. Sabe por que ele não avisou? Porque não tinha celular como nós temos. E repito, aquele homem não tinha tudo, mas o que ele tinha, ele deu.
Mas o que ele não tinha, ele sabia quem tinha. E foi aquele que ele sabia que tinha. Tem muita coisa que eu e você não podemos fazer pelas pessoas, mas nós sabemos quem pode. Tem muitas coisas que nós não temos, mas nós sabemos quem tem. E nós devemos de ir àquele que tem aquilo que eu não tenho, mas que o meu amigo precisa. E eu preciso então ir a este que tem para suprir o meu amigo. Sabe o que as pessoas mais precisam? É de Jesus, é de salvação, é de conhecer o Salvador, é de ter comunhão com Deus. As pessoas precisam de pão. Sabe qual pão? O pão da vida. Do pão vivo que desceu do céu. E eu e você conhecemos. Nós sabemos onde está esse pão. Quem é esse pão? Nós não somos o pão. O pão é Ele. Mas nós podemos, espiritualmente falando, por meio da anunciação do Evangelho, nós podemos buscar esse pão e oferecer esse pão. É isto que esse amigo fez. É isso que ele fez. E essa história tem ali, essa continuação, tem essa relação de amigos. Mas daí Jesus diz assim: você vai lá, vai na casa dele pedir o pão. Jesus disse assim: e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ele olhou para alguém que estava em necessidade e abriu as portas da casa, da vida, do coração. E efetivamente o ajudou e fez alguma coisa por ele. Eu vou ser mais abençoado no meu exercício de tirar os olhos de mim mesmo e das minhas necessidades e dos meus problemas e olhar e enxergar que tem gente que está precisando do que eu tenho alguma coisa para dar e que eu preciso dar o que tenho. E quando eu assim o faço, eu dou, eu enxergo, eu vejo que eu não sou a maior vítima do mundo. Eu percebo o sofrimento de terceiros, dos outros. Eu abro meu coração a eles e faço alguma coisa, eu dou. E daí a promessa de Jesus acontece: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês.